Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai falar sobre o desempenho das equipes alemãs nesse meio de semana de competições europeias. Tivemos 3 times em campo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen saem muito felizes dessa semana, enquanto o Bayern de Munique sai com um sabor muito amargo por conta da eliminação na Champions League contra o Real Madrid. Borussia Dortmund é quem vai desafiar a equipe espanhola na decisão em Wembley, enquanto o Bayer Leverkusen, alguns dias antes, vai disputar a decisão da Europa League contra a Atalanta. E quem vai me ajudar a resumir os principais acontecimentos desses últimos dias envolvendo essas 3 equipes é o meu parceiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, Guilherme. Tudo muito bem por aqui. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Que semana, né? Uma semana mágica para o Borussia Dortmund, uma semana triste para os torcedores do Bayern de Munique e uma semana também muito boa para os fãs do Bayer Leverkusen, né? Temos 2 clubes alemães em finais de competições da UEFA, né? O Borussia Dortmund chegando à final da UEFA Champions League e o Bayer Leverkusen chegando à final da UEFA Europa League. Então, Guilherme, mostra como o futebol alemão está forte nessa temporada. Muita coisa tem sido mostrada para a gente que é fã do futebol alemão. E não tem como não estar feliz, né, Guilherme? Eu que sou fã do Borussia Dortmund, peço desculpas aos fãs do Bayern de Munique, mas a verdade é, eu queria uma final alemã na Champions League, né? Infelizmente, o Bayern de Munique caiu diante do Real Madrid. A gente vai falar desse jogo aí também, que teve suas polêmicas, mas é isso, né? Não teremos uma final entre 2 alemães, só o Borussia Dortmund estará lá. Ficamos muito próximos de ver uma reedição da final de 2013, que aconteceu em Wembley, mesmo palco da decisão desse ano, mas uma reviravolta nos minutos finais no jogo do Santiago Bernabéu acabou mudando essa história, colocando o Real Madrid no caminho do Borussia Dortmund. Vai ser a sexta vez que clubes alemães alcançam a final da Champions League e da Europa League numa mesma temporada. Isso considerando também os nomes antigos da Europa League, né, que até alguns anos atrás se chamava Copa da UEFA. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2001-2002, quando justamente Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund foram as decisões das competições. A diferença é que agora os papéis estão invertidos. O Borussia Dortmund disputa a final da Champions League e o Bayer Leverkusen disputa a final da Europa League. Lá atrás, nessa temporada 2001-2002, 2 derrotas alemãs. O Bayer Leverkusen perdeu para o Real Madrid a final da Champions League e o Borussia Dortmund perdeu para o Feyenoord a final da então chamada Copa da UEFA. E Jonathan, vamos, antes de começar o nosso debate, né, antes de nos aprofundarmos nesses jogos, nesses 3 jogos do meio de semana, quero deixar aqueles recados de sempre, mandando um abraço a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também trouxeram uma ampla cobertura dos jogos de Leverkusen, de Dortmund e de Bayern ao longo dessa semana. E vamos lá, Jonathan. Começando pelo jogo de terça-feira, o jogo que colocou o Borussia Dortmund na final da Champions League pela 3ª vez na história do clube. A primeira vez na temporada 96-97, quando a equipe bateu a Juventus em Munique, e a segunda vez foi em Wembley, como eu havia acabado de mencionar, contra o Bayern de Munique, derrota naquela oportunidade por 2-1. E Jonathan, dessa vez eliminando o Paris Saint-Germain, mais uma vez o Borussia Dortmund chega num duelo de Champions League nessa temporada como a zebra, entre aspas. O Borussia Dortmund não era favorito, mas soube superar essa adversidade, soube superar esse rótulo para conseguir uma classificação incrível lá em Paris. Depois de vencer no Signal Iduna Park por 1-0, gol de Niklas Füllkrug, o Dortmund venceu lá também no Parque dos Príncipes por 1-0, gol de Mats Hummels. Superação, Guilherme. Eu acho que essa é a palavra para o Borussia Dortmund, tendo em vista como tem sido essa temporada a nível
nacional, né? O Borussia Dortmund que não faz uma temporada boa de Bundesliga, para o que se espera, né, do Borussia Dortmund. O clube está em quinto colocado atualmente, deve terminar por ali mesmo essa campanha. Então a gente vê o Borussia Dortmund sobressair muito bem contra grandes clubes da UEFA, grandes clubes da Europa, é muito importante, né? Lembrando que caiu no famigerado grupo da morte, que tinha Milan, que tinha o próprio PSG, o Newcastle United da Inglaterra também com boníssimos jogadores, grandes jogadores como é o Bruno Guimarães, tem o Almiron, o Joelinton, e conseguiu superar, né, ao longo da trajetória, superando o PSV Eindhoven, superando o Atlético de Madrid, até enfrentar o Paris Saint-Germain, que tem o grande Mbappé também, um jogador que sem dúvidas tem o seu diferencial, tem o seu grande talento ali guardado. Não conseguiu brilhar nessas duas partidas, a verdade é que Mats Hummels está com Kylian Mbappé no bolso. Mats Hummels talvez tenha sido o principal nome do Borussia Dortmund nesse jogo, nesse duelo, né, que eu digo na ida e na volta. Foi muito importante, inclusive fazendo o gol, né, que deu a vitória para o Borussia no Parque des Princes, que fez 1-0 e deu 2-0 no agregado, e foi o gol que o Borussia conseguiu sentar um pouco ali em cima do resultado e se defender na França, né? Porque a partir desse momento também, né, Guilherme, o PSG fez uma blitz ali tentando fazer um gol para poder voltar para o jogo e quem sabe fazer o segundo ali e levar o jogo para a prorrogação para poder se manter vivo, né? Pensando em final. Mas a sorte também estava do lado do Dortmund, viu? Porque foram muitas bolas na trave. Acho que no total do confronto, se eu não me engano, foram 6. Se eu não me engano, foram 3 na ida e 3 na volta. Então mostra também que o Borussia Dortmund contou com um pouquinho dessa sorte, né, para poder chegar na final. Mas sem dúvidas é um desempenho de superação, uma equipe que está unida, uma equipe que está passando a situação toda também de ver de perto ali que o Marco Reus, né, vai deixar o clube depois de tanto tempo. Ele que é um grande ídolo do Borussia Dortmund, dispensa assim maiores apresentações do que ele fez nos últimos anos. Quem acompanha a Bundesliga, quem acompanha o futebol alemão, não precisa nem propriamente acompanhar o Borussia Dortmund, sabe a significância do Marco Reus para o Borussia Dortmund. Acho que é uma saída até um pouco controversa, né, um pouco triste, porque rola a ideia de que foi o clube que não quis renovar com ele acabou acatando isso e acabou por decidiu terminar agora. Então, o clube está unido, o clube está fechado para tentar conseguir esse título em Wembley muito importante e dar esse título também para o Marco Reus, Guilherme. Então, eu acho que a superação desse time do Edin Terzic, que, assim, às vezes eu acho muito, muito, muito abaixo, até mesmo dos rivais, como é o PSG e Atlético de Madrid, mas consegue se manter vivo. Não é um time que está jogando tão bonito assim. Eu acho que também desempenhos individuais têm se sobressaído, como o Jadon Sancho, né, que chegou emprestado pelo Manchester United, retornou ao Borussia Dortmund e voltou a encontrar a boa fase. Foi um jogador também, sem dúvidas, muito importante nesse confronto, na ida e na volta. Então, todos esses fatores, Guilherme. Eu acho ainda que o time do Edin Terzic vai precisar, nesses últimos 2 jogos de Bundesliga, acertar algumas coisinhas ali para poder chegar contra o Paris Saint-Germain, contra o Real Madrid, né, o maior campeão da competição, pronto, porque vai ter que estar pronto. É um jogo que não vai admitir erros em Wembley. Sem dúvida. E nesse jogo contra o PSG, em determinado momento do segundo tempo, virou um ataque contra a defesa. O Edin Terzic colocou uma muralha amarela ali na frente da grande área, defendida pelo Gregor Kobel, e a trave também era amarela lá no Parque dos Príncipes, porque foi impressionante como a trave foi um defensor a mais do Borussia Dortmund nesse jogo, salvando o Dortmund de algumas chances boas criadas pela equipe do PSG. Algumas em chutes de fora da área, não eram realmente chances claras de gol, mas a trave estava lá sempre para atrapalhar os planos da equipe francesa. Agora, é incrível que, trave à parte, as exibições defensivas do Borussia Dortmund têm sido de bom nível nessa Champions League, porque em metade dos jogos disputados nessa competição, nessa temporada, o Borussia Dortmund não sofreu gols. Nesses 2 jogos contra o PSG, o Borussia Dortmund não sofreu gols, diante de um ataque poderoso, um ataque que tem o Mbappé, um dos principais jogadores ofensivos do futebol atualmente. Em fases anteriores, o Borussia Dortmund também enfrentou
adversários com potencial ofensivo muito grande e conseguiu sair de campo sem sofrer gols. Teve jogo contra o Newcastle sem sofrer gols, teve jogo contra o Milan sem sofrer gol. Enfim, é uma força que o Borussia Dortmund vem demonstrando na competição, que não é tão evidente assim na Bundesliga, longe disso, mas acho que pesa o estilo de jogo que o Borussia Dortmund consegue desempenhar na Champions League, diante de times mais poderosos individualmente, diante de times mais poderosos financeiramente, o Borussia Dortmund se sente confortável, se sente à vontade para se fechar um pouco na defesa, deixar o adversário com a bola. E aí brilham Mats Hummels, brilham Nico Schlotterbeck e brilha também o Gregor Kobel. Esses três caras, principalmente Hummels e Kobel, já fizeram ótimas atuações nessa temporada para ajudar em alguns desses clean sheets do Borussia Dortmund que fizeram a equipe chegar na final da principal competição de clubes da Europa. Ou seja, Borussia Dortmund sem sofrer gols em metade dos jogos nessa edição da Champions League e falta apenas um. E Jonathan, para essa final contra o Real Madrid, você já falou que é um jogo que não vai admitir muitos erros, mas que acho que vai colocar o Borussia Dortmund nessa situação confortável, entre aspas, de se defender na maior parte do tempo. Imagina o Borussia Dortmund sendo o time com menos posse de bola, apostando mais nos contra-ataques nessa decisão. É assim que você vê também o cenário para esse jogo em Wembley? Eu imagino que sim, Guilherme. É um jogo que vai ser muito complicado, né? Você sabe, o time do Real Madrid é visto como o maior do mundo. Tem aí o Vinícius Júnior, o brasileiro, que está jogando em altíssimo nível, cogitado a bola de ouro, jogador que está realmente vivendo uma grande fase. Tem o Rodrigo, tem também Toni Kroos, Antônio Rüdiger na zaga. Então é um clube muito forte, é um time que vai vir para cima do Borussia Dortmund e sem dúvidas o Borussia Dortmund vai ser o clube que vai se defender nessa final. Mas precisa explorar contra-ataques com Sancho, com o Bino Ginter se jogar, porque é um jogador muito veloz, tem que explorar essa velocidade, esses contra-ataques. E eu acredito, sabe, Guilherme, na criatividade do time, no que são os jogadores. Assim, eu tenho minhas controvérsias aí, eu não sou muito fã do Edin Terzic. Eu acho que, por exemplo, ele abdicar de jogar quando o Dortmund estava 1-0 ali com o gol de Hummels, fazer substituições, colocar Niklas Süle para defender, no lugar de um jogador avançado. Abdicar não é o estilo que eu gosto, sabe? Abdicou do jogo. Eu acho que se o Borussia Dortmund abrir 1-0, por exemplo, contra o Real Madrid, aí ele vai querer abdicar do jogo e a gente sabe, né? O Real Madrid adora fazer um golzinho com 90+4, 90+5, já nos acréscimos. E se o Borussia Dortmund der mole, acaba sofrendo um empate ou uma derrota bem no finzinho. Então vai ter que entrar bem ligado, porque esses grandes jogadores vão estar com a cabeça ali, com certeza, para poder trazer mais um título, 15º título do Real Madrid de UEFA Champions League. É um clube muito pesado na competição, é um clube que entende de Champions League na palma da sua mão. É até difícil de falar, né, um pouco dessa mística do Real Madrid, mas o Borussia Dortmund, Guilherme, é um clube também que ele surpreende, né? Seja para o bem ou para o mal. Eu acho que dessa vez ele pode surpreender para o bem. Os torcedores, sem dúvida, vão contar com isso. Sem dúvidas também, Guilherme, veremos uma grande invasão alemã, né? O Wembley, a gente pode lembrar um pouquinho lá de 2012, 13, quando foi Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que muitos fãs, né, de ambos os clubes viajaram e fizeram uma belíssima festa no Wembley. O estádio ficou lotado, dividido. Agora a gente sabe que vai ser só a parte preta e amarela e eu acredito que vai estar em maior número, talvez até mesmo do que o do Real Madrid. Não sei como é que vai ser bem, talvez a divisão de ingressos, eu acho que é metade, mas enfim, eu acho que veremos um clima, né, até com mosaicos. Eu não duvido da gente ver um mosaico em Wembley, até porque não vimos mosaicos no jogo contra o Atlético de Madrid em Dortmund e também contra o Paris Saint-Germain, o que me chamou um pouco a atenção, porque a gente sabe que o Dortmund, a torcida do Borussia Dortmund ali, a Muralha Amarela, sempre faz mosaico para jogos importantes, né, jogos de Champions League, mas não fez dessa vez, Guilherme. Mas, assim, você falou muito bem do Nico Schlotterbeck. Para mim, ele é um dos grandes nomes também do confronto, deu a assistência para o Füllkrug no gol em Dortmund, no primeiro jogo. Também fez uma partida ali exemplar, uma partida muito limpa e sólida em Paris.
um jogador que chegou para agregar, né, no Borussia Dortmund. Já teve algumas falhas, como todo mundo tem. O próprio Mats Hummels na carreira teve muitas falhas, mas não deixa de ser um grande zagueiro que é. Mas o Schlotterbeck tem a cara de um zagueiro de nova geração que vai marcar, a gente vai ver esse nome aí por muito tempo, seja no Borussia Dortmund, na seleção alemã ou até mesmo outro clube. Um jogador que fez aí uma semifinal e até mesmo umas quartas de finais contra o Atlético de Madrid ali muito boa, e que esteja num grande dia contra o Real Madrid, né, para poder parar esses grandes craques. Você iniciou o seu comentário, né, sobre o Borussia Dortmund falando em superação, em superar as adversidades que o clube enfrentou nessa temporada, e o que mais me chama a atenção nesse ponto é a superação em relação ao final da temporada passada, porque em maio do ano passado a gente viu o Borussia Dortmund perder a Bundesliga, perder o título da Bundesliga de uma maneira inacreditável diante do próprio torcedor, quando ele dependia só de si contra um time que não brigava por mais nada no campeonato alemão. E parecia que depois daquele título perdido, demoraria muito tempo para o Borussia Dortmund se recuperar, especialmente a nível psicológico. E aqui estamos, menos de um ano depois, vendo esse clube, Deus sabe como, se classificar para a final da Champions League. Realmente uma trajetória incrível dessa equipe do Borussia Dortmund. Incrível porque nada do que o time produz na Bundesliga indicava que ele poderia chegar a uma final de Champions League a essa altura da temporada, mas é isso que aconteceu. E até o dia 1º de junho, o Borussia Dortmund só tem mais 2 jogos. É importante a gente olhar para o que Real Madrid e Borussia Dortmund têm pelo caminho até essa decisão em Wembley. Nenhum dos dois briga por grande coisa. O Real Madrid já garantiu o título da La Liga, o Borussia Dortmund está ali na 5ª posição da Bundesliga, que vai dar uma vaga na próxima edição da Champions League. Então, nenhum deles tem grandes ambições nos jogos restantes até a decisão de Wembley. Mas o Borussia Dortmund encara o Mainz já nesse final de semana, fora de casa, e para fechar sua participação no campeonato alemão, recebe o Darmstadt na última rodada. O Real Madrid tem 4 compromissos até a final da Champions League. Enfrenta nesse final de semana o Granada fora de casa, depois recebe o Alavés, visita o Villarreal, e aí no dia 25, uma semana antes da decisão da Champions League, recebe o Betis. O Borussia Dortmund vai ter basicamente 2 semanas de folga até o jogo em Londres. O Real Madrid, uma semana, mas, repito, como o Real Madrid já garantiu o título, não deve também ser um grande problema, não deve ser uma grande dor de cabeça para o Carlo Ancelotti. E, Jonathan, por muito pouco, né, a gente não viu essa final ser alemã mais uma vez, assim como na temporada 2012-2013. O Bayern de Munique ficou a poucos minutos de repetir a decisão contra o Borussia Dortmund, mas acabou levando a virada contra o Real Madrid de um jeito assim que deixa o torcedor do Bayern de Munique com um gosto muito amargo na boca, porque viu a classificação, viu a vaga escorrer pelas mãos com gols do Rosselló nos minutos finais. O Bayern de Munique acabou sendo derrotado por 2-1. Alphonso Davies, de maneira surpreendente, saiu do banco para marcar um gol pelo Bayern de Munique já no segundo tempo, mas ali no final o Bayern não resistiu à pressão bávara. Mesmo com uma atuação muito boa do Manuel Neuer até o primeiro gol do Real Madrid, Jonathan, o Bayern de Munique acabou não conseguindo segurar aonde foi eliminado nessa semifinal. Foi difícil de segurar a onda, né, Guilherme? O Manuel Neuer fez uma grande partida, defendeu bastante, um grande goleiro que, sem dúvidas, fica aí como um dos maiores da história, dispensa comentários, mas infelizmente bateu roupa, né? Bateu roupa naquele lance e acabou cedendo ali um gol para o Real Madrid. Acabou também gerando aí alguns comentários negativos para ele, mas eu não acho que tenha sido para isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ver também o que o Manuel Neuer fez durante toda a partida. Acaba esse lance de jogo, isso acontece com os melhores. Mas o Bayern até me surpreendeu, Guilherme, porque sinceramente eu não achava que o Bayern ia aguentar o Real Madrid como aguentou, não. Eu acho que foi uma partida em que o Bayern foi bastante corajoso, atacou também ali o Real Madrid em alguns momentos. O gol do Davies é um gol muito bonito. O Davies que está apalavrado aí, né, para jogar no Real Madrid, mesmo assim jogou muita bola ali quando entrou no lugar do Gnabry.
Fez um golaço com a perna ruim, inclusive, com a perna direita. E chamou muito a atenção essa postura aí da equipe do Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel ficou muito indignado, né, Guilherme? Assim como muitos torcedores do Bayern de Munique, devido às decisões negativas que os jogadores, que o árbitro tomou, né, ali no finalzinho da partida, um lance que ele deu o impedimento, o árbitro tomou a decisão, não foi nem o bandeirinha, e o Bayern faz o gol de empate ali, e acaba sendo aquela coisa toda de dizer que o Real Madrid tem um complô, né, alguma coisa assim com a Champions League, com a UEFA. E não que o Thomas Tuchel tenha falado isso, né, mas a gente vê esses comentários por aí de dizerem que tem alguma coisa aí atrás desses panos, né, por baixo desses panos. Mas assim, Guilherme, como eu falei, me surpreendeu positivamente até a postura desse time. Foi um time que para mim fez uma partida muito digna, muito valente. Ele quase que biscoitou essa classificação para a final, quase que a gente tem aí uma final alemã. Infelizmente não foi dessa vez. Eu acho que é uma temporada muito conturbada para o Bayern de Munique de modo geral. É um clube que, como eu falei, né, mesmo quando vive a sua crise, é um clube muito difícil de ser batido. E mesmo o Real Madrid tem essa dificuldade, né? Não foi um jogo fácil para o Real Madrid. Acho que ninguém pode virar e falar que o Vinícius Júnior teve facilidade, que o Rodrigo teve facilidade. E um fato engraçado, Guilherme, que o Roselu, o autor do gol do Real Madrid, ele já passou pela Alemanha e ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu em Stuttgart, jogou no Hoffenheim, jogou no Eintracht Frankfurt, jogou no Hannover. Então é um jogador que conhece ali a Bundesliga, já jogou ali na Alemanha e fez esse gol no Bayern de Munique, o gol que colocou o Real Madrid na final contra o Borussia Dortmund. Jogou no Hannover, assim como Niklas Füllkrug. Teremos um encontro de atacantes que passaram pelo Hannover há alguns anos. Quem diria, né, que uma passagem pelo Hannover na década passada te garantiria uma vaga na Champions League alguns anos depois, na atual temporada. Incrível, né, a trajetória desses dois atacantes que não eram vistos com bons olhos até pouquíssimo tempo, mas provaram ser muito importantes para as suas equipes, principalmente nessas semifinais da Champions League. E você comentou sobre o Bayern de Munique, sobre ele estar também, sobre ele ter caído de forma digna. E assim como o Borussia Dortmund, esse era um time que mostrava duas caras, né, nas competições. Na Bundesliga era um Bayern de Munique muito mais frágil do que o Bayern de Munique que encarou o Arsenal, que encarou a Lazio e que encarou o Real Madrid nesse mata-mata da Champions League. O Bayern de Munique teve ótimos momentos ao longo desses jogos eliminatórios, conseguiu encarar dois times fortíssimos, especialmente o Arsenal e o Real Madrid, destaco esses dois de igual para igual, e esse jogo contra o Real Madrid é de se lamentar muito, porque o Bayern de Munique teve há poucos minutos da classificação e viu alguns dos seus jogadores terem boas atuações. Apesar das várias defesas do Neuer, acho que dá para destacar também as atuações da dupla de zagueiros, do Dyer e do De Ligt, que viram Vinícius Júnior causar um inferno para a vida do Kimmich, mas estavam lá no meio da grande área para interromper as jogadas do brasileiro, para cortar os cruzamentos que ele tentava fazer para frente do gol. Esses dois zagueiros, para mim, tiveram uma ótima atuação nesse jogo no Santiago Bernabéu, e o próprio Manuel Neuer também teve um jogo gigantesco até a falha lamentável que ele teve no primeiro gol. Então, estava tudo dando muito certo para o Bayern de Munique até aquele lance do primeiro gol do Real Madrid, e ali tudo desmanchou. O Real Madrid ganhou uma força incrível depois do gol de empate, e diante do que a gente já viu esse time do Real Madrid fazendo nas últimas temporadas, a virada parecia mesmo uma questão de tempo. E para falar do Bayern de Munique, Jonathan, acho que também vale a gente destacar o futuro desse time, que já anunciou que o Thomas Tuchel não segue para a temporada seguinte e que está levando alguns nãos no mercado que estão deixando a imagem do clube um pouco feia até, porque o Xabi Alonso foi cogitado como sucessor do Tuchel e preferiu ficar no Bayer Leverkusen. Depois o Julian Nagelsmann foi considerado para o cargo e preferiu renovar com a seleção da Alemanha. Por último, Ralf Rangnick foi também cotado, foi citado
até por diretores do Bayern de Munique como um possível sucessor do Tuchel e preferiu permanecer na seleção da Áustria. Tá bem complicada essa busca do Bayern de Munique por um novo treinador e considerando que o Bayern de Munique, que a Allianz Arena, melhor dizendo, vai receber a final da próxima edição da Champions League, acho que o clube já deveria ter um plano mais concreto em vista para que o planejamento fosse feito da melhor forma. Tem que ser um objetivo muito grande do Bayern de Munique disputar e ganhar a final em casa da Champions League na próxima temporada, mas até agora os planos não parecem muito bons. Realmente é muito estranho, né, Guilherme? O Bayern de Munique vive essa crise interna aí para procurar um novo treinador, para encontrar, né, um novo treinador, está procurando, tomando alguns nãos, mas eu acho que quem vai ser o treinador no fim das contas vai ser Hans Flick. Imagina uma volta aí do Hans Flick, até porque é um treinador que já está parado há algum tempo, né, desde quando parou ali o trabalho dele com a seleção alemã. Viveu bons tempos com o Bayern de Munique, viveu grandes coisas, foi campeão da Champions League. Eu acho que ali vão conseguir se acertar em algum momento e Hansi Flick será o novo treinador do Bayern de Munique. Até porque eu não consigo ver nomes no mercado, vejo muitos sendo especulados, mas que de fato combine com o que é o Bayern de Munique, né? Eu não acho que De Zerbi, por exemplo, do Brighton, seja o nome para o Bayern de Munique. O Unai Emery, que estava sendo muito especulado também, se não me engano ele acertou até agora com o Aston Villa, West Ham, né? West Ham. Então, tipo assim, realmente eu não vejo um novo concreto nome assim para o Bayern de Munique. Eu acho que vai acabar ficando ali o Hans Flick mesmo, chamando o Hans Flick, até porque ele, como eu falei, viveu bons tempos ali com o Bayern de Munique e eu acho que o pessoal já conhece também a peça e é um nome a ser cogitado. Lembrando, né, Guilherme, que o Bayern de Munique, você bem citou, né, teve esse contato aí com o Nagelsmann durante esse período, né, em que a Alemanha vive vésperas de Eurocopa, tanto o país como a seleção, o que eu achei muito desnecessário, sabe? Eu acho que o treinador da seleção alemã ele precisa focar apenas na seleção alemã, no campeonato da Eurocopa que está chegando aí, não em que quando acabar o campeonato eu vou para o Bayern de Munique, ou vou para o Borussia Dortmund, para o Real Madrid, ou qualquer clube que seja, sabe? Eu acho que um treinador de seleção não pode ficar em negociações com outro clube ainda mais nas vésperas de um campeonato tão importante em casa. E assim, Guilherme, o que mostra que isso tudo é muito estranho, né, dentro ali do Bayern de Munique, é o fato do Thomas Tuchel lá no meio da temporada anunciar que ele, ao fim da temporada, não seria mais o treinador do Bayern de Munique e, ao mesmo tempo, em algumas entrevistas, ele faz insinuações, né? Ele meio que deixa aberto que se o Bayern de Munique decidir ficar com o Thomas Tuchel, ele, por exemplo, aceitaria ficar ali. Sendo que em muitos momentos a gente viu o Thomas Tuchel ter críticas abertamente, assim, falar coisas que dá a entender que ele também não estava sendo feliz dentro do clube e que iria, né, ter esse fim de ciclo ao fim da temporada. Mas é tudo muito estranho. Volta e meia ele dá uma entrevista falando, quem sabe, o dia de amanhã é sempre uma incógnita, é sempre algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não existe para mim você, no meio da temporada, avisar que o treinador vai sair, sabe? Ainda mais sendo um clube como o Bayern de Munique. Talvez naquela altura que anunciou isso, já tivesse colocado o Thomas Tuchel para pegar o seu banquinho, seu chapéu e sair, e colocasse um treinador interino, talvez Miroslav Klose, alguma pessoa que tenha identificação com o Bayern, sabe? O Bayern de Munique tem essa pergunta importantíssima para responder sobre o seu futuro, definindo quem vai ser o seu treinador na próxima temporada. Thomas Tuchel agora se despede do Bayern de Munique, tem mais 2 jogos a disputar pela Bundesliga, o time já não tem muito mais pelo que brigar no campeonato alemão e a grande imagem final dessa passagem pelo Tuchel no Bayern de Munique vai ser essa eliminação e as reclamações contra a arbitragem que foram bem fortes no final da partida lá no Santiago Bernabéu. Bom, tivemos eliminação alemã na quarta-feira. Na quinta-feira, por outro lado, tivemos mais um time da Bundesliga chegando a uma final. Dessa vez, o Bayer Leverkusen avançando para a final da Liga Europa. E, Jonathan,
eu já não tenho mais como descrever essas reações milagrosas do Bayer Leverkusen nos minutos finais das partidas, porque é um negócio impressionante. O Bayer Leverkusen, essa equipe comandada pelo Xabi Alonso, não cansa de surpreender a gente com as diferentes formas com as quais eles conseguem preservar a invencibilidade do time ao longo dessa temporada. O Bayer Leverkusen agora tem 49 jogos nessa temporada 2023-2024 e 49 jogos sem perder. Uma marca impressionante que foi preservada de uma maneira mais impressionante ainda nessa quinta-feira, no jogo de volta da semifinal da Europa League contra a Roma. A Roma chegou a estar vencendo por 2-0 até ali os 35 minutos do segundo tempo. Invencibilidade e classificação para a final sob risco. Aí veio um gol contra da equipe italiana, que já dava um alívio para o Bayer Leverkusen, que com 2-1 se classificava para a decisão, que vai ser disputada em Dublin. Mas o Bayer Leverkusen não estava satisfeito só com 2-1. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Stanisic marcou o gol de empate, marcou o gol que preservou essa invencibilidade da equipe do Bayer Leverkusen, levando a Bayer Arena à loucura. Além da classificação, Jonathan, o Bayer Leverkusen conseguiu se manter invicto na temporada. Mais uma vez, Guilherme, mais uma vez, já não temos mais o que falar, né, desse clube, desse time do Xabi Alonso. Que time fantástico, magnífico. Mais uma vez aí mantendo a invencibilidade. Agora na temporada 49 jogos, né, 40 vitórias e 9 empates, nenhuma derrota. Que time fantástico, né? E, inclusive, Guilherme, um dado que foi postado pelo Futebol Brasil no X e também no Instagram do Futebol Brasil, que é Futebol Brasil _ lá podemos ver que o Bayer Leverkusen, com essa vitória, ele ultrapassou a história em que o Benfica era a equipe europeia com a maior sequência invicta, que foi lá atrás, há muito tempo, na década de 60, em que o Benfica manteve assim bastantes jogos, né? No caso, mais do que 48 jogos invictos. Então, foram exatos 48 jogos do Benfica invicto, entre 1963 e 1965. Exatamente, o que mostra, né, como esse time é fantástico, cada vez mais aí quebrando recordes. E eu, sinceramente, Guilherme, não acho que vai perder nos próximos 2 jogos de Bundesliga, não. São jogos que eu considero fáceis, né? Contra Bochum, eu me esqueci contra qual é a outra equipe, se não me engano é o Augsburg. Mas eu não Augsburg, acho, exatamente. eu acho que não perde mais não, viu? Eu acho que vai acabar terminando essa temporada, pelo menos de Bundesliga, sem perder, o que já vai ser um feito muito fantástico. Eu tinha visto os burburinhos por aí dizendo que poderia até ser o Meisterschale, né? O troféu, não de prata. A salva de prata poderia ser de ouro, porque na Premier League, quando o Arsenal foi campeão invicto também, ele recebeu o troféu da Premier League dourado, não prateado. Então pode ser também que a gente acabe vendo isso daí, se o Bayer Leverkusen realmente se confirmar esse título. Eu estou muito curioso por esse detalhe, porque nem o Bayern de Munique foi capaz de conseguir a salva de ouro, né? Podemos dizer assim. Então Diga, pode completar. Então é algo que vai chamar muita atenção se isso acontecer. A equipe do Xabi Alonso está cada vez mais aí conquistando, né? Conquistando o seu espaço. E você vê, Guilherme, que é o coletivo. O próprio Stanisic foi um jogador que decidiu um jogo no fim contra o Bayern de Munique, né? O clube que ele pertence. Ele está emprestado ao Bayer Leverkusen. E agora ele decide, né, empata esse jogo no finalzinho, como já falamos também em outros casts, o Schick saindo do banco e empatando 2 vezes, virando uma vez contra o Karabag e empatando na outra vez. Contra o Então, Borussia Dortmund, foi o Stanisic também quem fez um gol ali aos 51 do segundo tempo. e ele é um lateral, né, um ala, entra Sim. ali muitas vezes no lugar do Frimpong, que Às também vezes tem joga de feito uma... zagueiro. Exatamente, um jogador que, sem dúvidas, o Bayern de Munique sentiu a falta dele durante a temporada. Está agregando muito aí ao Bayer Leverkusen e não à toa ele fez esse gol, que foi um golaço. Mas também é uma coisa engraçada, parece até o pacto do Real Madrid, botamos assim, que todo mundo fala que é pacto, né, na Champions League,
porque até mesmo se você vê o roteiro do jogo, um gol contra da Roma, em um momento que o Bayern Leverkusen não parecia que ia conseguir esse gol chegou ali, um gol espírita, um gol do nada, e aí a equipe cresceu um pouquinho no jogo e achou esse gol lá no finzinho com o Stanisic, que limpou o jogador da Roma, que saiu no carrinho ali sozinho, e fez um golaço. Enfim, eu acho que é impressionante esse time. Eu já não duvido mais. Quando estava 2-0, que foram dois gols do Paredes de pênalti da Roma, eu falei, eu não duvido mais desse time do Xabi Alonso. E não duvidei e não me surpreendi com o fim. Confesso que eu ainda me surpreendo. Eu ainda sou inocente o suficiente para conseguir me surpreender com esse time, porque, enfim, cara, 2-0, perdendo de 2-0 aos 35 do segundo tempo, num jogo muito tenso que vale vaga numa final. Olha, eu não estava esperando por essa, mas o Bayer Leverkusen entregou mais uma vez um momento de, enfim, fantasia futebolística, um momento de euforia para a Bahia Arena. Fantástico, de fato, o que aconteceu nesse jogo contra a Roma. E antes de sofrer o primeiro gol da Roma, o Bayer Leverkusen dominava o jogo. O goleiro da Roma era o principal jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Aí veio o primeiro gol da Roma de pênalti, o jogo começou a ficar mais tenso, veio o segundo gol da Roma de pênalti, as coisas ficaram ainda mais tensas lá na Bahia Arena e de repente essa reação incrível da equipe do Bayer Leverkusen, que chega a uma final de grande competição europeia pela terceira vez na sua história. O Bayer Leverkusen já tinha chegado à final da Copa da UEFA na temporada 87-88, quando conquistou o título continental, e também chegou à final na Champions League de 2001, na temporada 2001-2002. Já mencionei esse jogo nesse episódio. O título acabou sendo perdido na decisão contra o Real Madrid. Agora, Jonathan, um negócio que preocupou bastante o Bayer Leverkusen nessa partida de hoje contra a Roma foi o fator Florian Wirtz, porque ele começou no banco de reservas e ninguém entendeu muito essa opção do Xabi Alonso, e à medida que o jogo passava e a tensão crescia dentro da Bahia Arena, ficava ainda mais estranho o Florian Wirtz não ser acionado, às vezes nem para o aquecimento. Ele só entrou em campo pouco depois da Roma fazer o segundo gol e colocar a classificação do Bayer Leverkusen sob grande risco. Florian Wirtz entrou no campo, as coisas acabaram mudando de patamar, acabaram mudando, o cenário acabou mudando na partida. O Bayer Leverkusen conseguiu empate sem participação direta, se eu não me engano, dele nos gols, e depois da partida o Xabi Alonso explicou a situação, dizendo que ele ainda está sentindo uma pancada sofrida naquele jogo contra o Borussia Dortmund há cerca de 2 semanas, se eu não me engano. Por conta dessa pancada, o Florian Wirtz ainda não teve condições de atuar por muito tempo nessa partida contra a Roma. O jogo contra o Borussia Dortmund foi no dia 21 de abril. Tem aí mais ou menos pouco mais de 2 semanas mesmo. Então, é uma preocupação agora que o Bayer Leverkusen vai ter para essas decisões que vêm pela frente. No dia 12, nesse final de semana, enfrenta o Bochum, no domingo. Fecha a sua participação na Bundesliga contra o Augsburg no dia 18. Chance de terminar a temporada, de terminar a Bundesliga de forma invicta. E depois tem uma semana que, olha, vai ser impressionante. A Atalanta no dia 22, na final da Europa League, numa quarta-feira. E aí, no sábado, já entra em campo novamente por outra final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern. Para o dia seguinte, para o dia 26, já está marcada, Jonathan, uma festa, uma comemoração pelo título da Bundesliga. O Bayer Leverkusen vai desfilar em carro aberto pelas ruas de Leverkusen, vai também confraternizar com a torcida na própria Bahia Arena, um evento que inicialmente é para comemorar o título da Bundesliga, mas que pode ficar ainda maior com eventuais títulos da Europa League ou até mesmo da Copa da Alemanha. Como que você vê as possibilidades do Bayer Leverkusen nessas duas decisões, Jonathan? Para mim é favorito, Guilherme, até pela temporada que vem jogando aí, a bola que vem jogando, a temporada que vem fazendo, os adversários também, modéstia à parte aí, quer dizer,
com todo o respeito, né, ao Kaiserslautern, que é um grande clube do futebol alemão, mas não vive aí seus tempos áureos e também passou muitas dificuldades na segunda divisão nessa temporada, inclusive ameaçado de rebaixamento. Conseguiu umas vitórias importantes agora nos últimos jogos que deu uma respirada ali embaixo, mas ainda, se não me engano, segue ameaçado. E eu não acho que vai conseguir fazer frente contra essa equipe do Xabi Alonso, não. Mas tem um porém aí, Guilherme, tem um porém aí que é o seguinte: o jogo da Europa League contra a Atalanta já vai ser um jogo difícil por si só, porque a Atalanta é uma equipe italiana que não à toa chegou nessa final, né? Uma equipe que já vem tendo grandes jogos aí a nível internacional, continental, há algum tempo, até mesmo na Champions League, eliminando até mesmo o Liverpool nessa edição da UEFA Europa League. E se o jogo for para prorrogação, por exemplo, e o Bayern Leverkusen tendo uma outra final dias depois, isso pode ser um fator que vai pesar muito. Porque, como você Sim. bem falou, a situação do Florian Wirtz, que não está 100% fisicamente. Esse jogo contra o Borussia Dortmund mesmo, ele entra na reta final do jogo, ele nem jogou aquela partida inteira. E se machucou devido a uma pancada. E esse jogo já faz algum tempo e ele não está 100% ainda. E aí você tem uma final contra a Atalanta, já vai ser um jogo pesado, talvez você tenha uma prorrogação, e às vezes até mesmo pênaltis. Aí já é o fator psicológico também, entra nessa questão toda. E aí você pega um Kaiserslautern, né, motivado, que vem da segunda divisão, que é um clube com muita tradição, não vive assim, como eu falei, momentos áureos, mas pode querer entrar com... Querer não, querer vai. Porque eles vão entrar com muita vontade, isso eu não tenho dúvidas, para ser campeão. Mas se pegar um Bayern Leverkusen destroçado fisicamente e até mesmo talvez por alguma questão psicológica, eu acho que isso não vai acontecer, até porque o time é campeão alemão, não pode deixar isso acontecer. O Kaiserslautern tem chance. Mas eu vejo o Leverkusen como favorito para os dois confrontos, inclusive contra a Atalanta. A Atalanta, ela não pode tirar o pé do acelerador na disputa do campeonato italiano. A Atalanta ocupa a quinta colocação até o momento. O campeonato italiano vai dar 5 vagas para a próxima edição da Champions League, mas a Roma, que é a sexta colocada, por exemplo, tem a mesma pontuação da equipe da Atalanta. Então, as últimas rodadas da Série A terão que ser disputadas à vera pela equipe comandada pelo treinador Giampiero Gasperini. E o mesmo vale para o Kaiserslautern, que, bom, vai ter mais tempo de preparação. A Copa da Alemanha, a final da Copa da Alemanha é só no dia 25, mas a equipe ainda vive em meio a uma briga contra o rebaixamento na segunda divisão. Vai ter as duas últimas rodadas da segunda divisão da Bundesliga acontecem nos dias 11 e 19 desse mês. Kaiserslautern ainda precisa somar pontos para se livrar em definitivo do risco de rebaixamento. Então, os dois adversários do Bayer Leverkusen nessas decisões ainda não podem tirar o pé do acelerador completamente nessa temporada. É um ponto positivo para a equipe do Bayer Leverkusen, que, por sua vez, briga pela invencibilidade, mas o Xabi Alonso já anunciou que o Florian Wirtz não vai jogar contra o Bochum nesse próximo final de semana. Também não imagina ele disputando a última rodada da Bundesliga, a não ser que ele se recupere totalmente. Talvez o Xabi Alonso pense em preservar o seu garoto de ouro. Enfim, é uma vantagem para o Bayer Leverkusen já ter o título da Bundesliga confirmado a essa altura da temporada. Quer acrescentar algo a mais, Jonathan, sobre o Bayer Leverkusen, sobre algumas das competições europeias? Sim, Guilherme, o que pode acontecer se caso o Bayern Leverkusen for campeão da UEFA Europa League e o Borussia Dortmund campeão da UEFA Champions League, teremos a Supercopa da UEFA entre clubes alemães, e o que seria muito engraçado, né? Porque se a gente lembra aí da última vez que clubes da Alemanha estiveram em finais de competições da UEFA, foi em 2001, 2002, que foi quando o Leverkusen chegou na final da Champions League e o Borussia Dortmund chegou na final da UEFA Europa League. Agora os papéis estão invertidos, né? É torcer para que ambos sejam campeões e a gente possa ver aí uma Supercopa da UEFA alemã. Quem sabe, né? Vão ser desafios difíceis, mas existe
possibilidade. Antes da gente encerrar essa edição do Chucrute FC, quero dar uma passada também pelo futebol alemão feminino. Estamos chegando ao final da temporada entre os homens e também entre as mulheres. No final de semana, a gente teve o Bayern de Munique confirmando o título da Frauen-Bundesliga, uma temporada fantástica do Bayern de Munique nessa competição, garantindo o título com antecedência. O Bayern de Munique agora tem ganhou 3 das últimas 4 edições da Frauen-Bundesliga. Nessa temporada 23-24, venceu os 2 jogos contra a equipe do Wolfsburg, que historicamente, nos últimos anos, vem sendo o rival direto do Bayern de Munique na disputa pelos principais títulos a nível nacional. Então dava a impressão de que estava ali começando uma passagem de bastão do domínio do Wolfsburg em anos anteriores para um possível domínio do Bayern de Munique nas últimas temporadas e também vislumbrando o futuro. Mas nessa quinta-feira, dia em que estamos gravando essa edição do podcast, o Wolfsburg deu uma resposta de forma muito enfática, vencendo o próprio Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha feminina. O Wolfsburg, as Lobas, venceram o jogo disputado em Colônia por 2-0 e, atenção, conquistaram a Copa da Alemanha feminina pela 10ª vez consecutiva. É uma amostra de como o Wolfsburg, apesar dos títulos perdidos recentemente na Frauen-Bundesliga, a amostra de como o Wolfsburg vem sendo forte ao longo dessa última década no futebol alemão feminino. Então, podemos dar parabéns pelo Bayern de Munique pelo título da Frauen-Bundesliga, confirmado no último final de semana, e também parabéns ao Wolfsburg pelo título da Copa da Alemanha feminina, conquistado nessa quinta-feira. Bom, Jonathan, agora sim chegamos ao final dessa edição do Chucrute FC, onde passamos pelos principais acontecimentos do futebol alemão nesse meio de semana. E que acontecimentos nós tivemos, altos e baixos para as equipes que disputam as competições europeias. E assim nos despedimos, agradeço a você pela participação, pelos brilhantes comentários, como de costume. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.